Fala pessoal, beleza? É, Apenas uma reflexão aqui, umas coisas inusitadas que acontecem na nossa vida e a gente vê o quão apegadas as pessoas estão a cargos eclesiásticos. É interessante a gente ver que uns 3 anos pra cá, as pessoas quando vão criar um Facebook, por exemplo, meu nome é Fernando, né? Aí eu tenho que botar lá uma suposição, presbítero Fernando. Eu não crio um Facebook e boto lá Fernando Alves, não. Eu boto presbítero Fernando. Eu vou criar um Instagram, eu coloco presbítero Fernando. Alguém pergunta meu nome, qual é o seu nome? Ah, meu nome é presbítero Fernando. E isso está se tornando tão rotineiro que às vezes chega alguém na oficina e eu pergunto, qual é o seu nome? Pastor fulano. Aí eu falo, fulano. Não, pastor fulano. Tem que fazer a notinha, tem que colocar o pastor antes. Se não colocar, a pessoa fica chateada. Como se o cargo fosse acima do nome da pessoa. Mais acima do que o cargo está o nome. O caráter que a pessoa tem. Quem ela é. Que procedimento ela tem diante da sociedade. Que procedimento ela tem diante da família, que procedimento ela tem diante da igreja, que procedimento ela tem quando não tem ninguém observando ela. Isso vem acima de um cargo de diácono, pastor, bispo, apóstolo, quarta pessoa da divindade, seja lá o cargo que for. Não pode ser maior do que o seu nome. O seu nome é a sua marca registrada, o seu nome é o seu caráter, é quem você é. Antigamente as pessoas elas escreviam, eu lembro que antigamente eu ia comprar alguma coisa pro meu pai, aqui na cidade onde a gente mora, numa loja de material de construção X. Eu chegava lá, sou filho do Carlinho. Ah, não, pode liberar. Porque o nome era quem a pessoa é, o caráter da pessoa, a pessoa que tem uma boa fama diante da sociedade. Mas hoje as pessoas pensam que se botar o nomezinho antes, botar o nomezinho, eu sou o pastor fulano, eu sou o presbítero fulano, vai ficar mais fácil as coisas, mas a gente se engana que tá mais difícil. Tá muito mais difícil. Quando chega alguém e fala, eu sou o pastor fulano, a pessoa já desanima. Eu vejo às vezes comerciais na rádio, faça serviço de elétrica com o pastor fulano, faça serviço de não sei o que com o pastor não sei o que, como se aquele pastor fosse puxar mais cliente para ele, mas gente, está ao contrário. Se você quer cliente, não use o nome pastor, presbítero, diácono antes, use só seu nome, porque só o seu nome tem que ser suficiente para você ter um caráter bom diante da sociedade. Porque quando você fala pastor, as pessoas já estão de saco cheio com isso, elas falam, ah, tô fora, é crente. Então a gente pensa que esses nomes, esses cargos, a gente está tanto com isso na cabeça que isso vai ajudar a gente ou que isso vai elevar a gente a alguma coisa que a gente está se enganando. E o cargo está ficando acima do nome da pessoa. Então as pessoas vão lá na oficina fazer notinha, qual é o seu nome? Ah, é o pastor fulano de tal. Falar fulano de tal. Não, pastor fulano de tal. Tem que escrever o pastor antes. Eu fico até pensando que a pessoa vai assinar o nome dela, que assina seu nome aqui. Ela assina pastor fulano de tal. Ela tá tão apegada com o cargo eclesiástico dela que ela assina antes do nome dela, ela bota pastor. Vai tirar a identidade, pastor fulano de tal. Vai tirar um CPF, pastor fulano de tal. Vai assinar alguma coisa em algum lugar, em alguma ficha, pastor fulano de tal, presbítero, diácono, seja lá o que for. E a gente se esquece de que Moisés, ele quando foi chamado, quando Deus chamou ele já trabalhava. Moisés não ficou esperando um cargo para trabalhar. Porque Deus ele não chama pessoas que não trabalham, Deus ele chama trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores, ou seja, pessoas que já trabalham, que já fazem. Se uma pessoa espera o cargo de evangelista para evangelizar, Deus nunca vai chamar ela. Ela tem que evangelizar sem ter o cargo de evangelista, porque o chamado está dentro da gente. O chamado não está no nome, o chamado não está no papel, o chamado não está na assinatura, o chamado está dentro da gente, o chamado está na nossa prática de vida, no que a gente faz,
Eu não preciso ser chamado de levita para louvar. Eu não preciso ser chamado de cantor para louvar. Eu não preciso ser chamado de pregador para pregar. Eu não preciso ser chamado de pastor para ser pastor. Eu não preciso ser chamado de presbítero para ser um presbítero e nem de diácono para ser um diácono. Os nomes são apenas um reconhecimento daquilo que já fazemos. Se eu tenho um chamado para ser um pastor, eu já exerço isso desde sempre. Se eu tenho um chamado para ser presbítero, eu exerço isso desde sempre. Se eu tenho um chamado para diaconato, eu exerço isso desde sempre. Se Deus me chamou para fazer visitas, para louvar, eu já faço isso. Eu não espero, vou esperar. Quando alguém me chamar para diácono, eu começo a ajudar o pessoal a arrumar a igreja, eu começo a arrumar as cadeiras, eu começo a pegar uma água. Não! Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não pode esperar um cargo para fazer. Moisés já apacentava as ovelhas do seu sogro. E Deus olhou Moisés trabalhando e falou: eu vou chamar esse cara. Esse cara vai guiar meu povo. Então, gente, a gente faz. Os cargos são apenas um reconhecimento do que a gente já faz. Nós não somos chamados para depois fazer. Nós fazemos para depois ser chamados. Escreva isso na sua cabeça. E outra coisa, o seu nome, o meu, Fernando Alves, o meu nome está acima de qualquer cargo eclesiástico que eu possa ter. Eu posso ser pastor, eu posso ser presbítero, eu posso ser diácono, eu posso ser apóstolo. Mas se o meu nome tiver queimado diante da sociedade, não é uma palavra mágica, pastor ou presbítero, que vai mudar quem eu sou. Não, o único que transforma, que eu conheço, é Jesus. E eu demonstro isso com a minha prática de vida. Então a gente tem que desapegar isso. Tem gente que, se não chamá-la de presbítero ou de pastor, ela fica triste. Se desapegue, irmão. Se te chamar pelo seu nome e eu já ver que você é fiel, servo de Deus, isso já é o suficiente. Tá bom? Deus vos abençoe. Um bom dia de trabalho para todos aí.